Olá pessoal, meu nome é Cleide, eu estudo na Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Estou cursando a disciplina de Brasil e Império com a professora Adriane Pesovetto. Vamos falar sobre as revoltas, e a minha revolta é a revolta de Carneiradas. Essa revolta ela foi decorrente dos irmãos Antônio e Francisco Carneiro, por isso o nome Carneiradas, e ocorreu no período de 1834 a 1835. Ele foi um movimento de inspiração liberal e ocorreu entre Goiânia e Recife. Por que Goiânia e Recife? Porque eles partiram, os irmãos Carneiros, de Goiânia até Recife, que eles tinham o propósito de quê? De trazer de volta o governo de Dom Pedro I ao Brasil. Houveram 3 revoltas, nenhuma delas foram de grande motim político, mas elas promoveram grandes processos e reformas liberais nos estados. As disputas entre os liberais moderados e exaltados tomavam o país durante o período regencial, e essa disputa chegou à maior expressão no dia 16 de janeiro de 1834. Essas disputas eram lideradas pelos irmãos Carneiros, que estavam satisfeitos com a presidência da província, que na época era de Francisco de Paula e Albuquerque. Eles entregaram um documento para que as pessoas que fossem contra a regência de Dom Pedro I fossem exiladas e levadas a Fernando de Noronha, e que eles restaurassem, no caso, a regência de Dom Pedro I sobre o Brasil. Eles ganharam forças quando intimidaram qualquer possível de repressão que pudesse vir do governo. O comandante da Legião do Recife, Manuel de Carvalho Paes de Andrade, que foi um importante líder durante a Confederação de 1824, a Cabanagem, protegia o grupo de que tentava dar golpes restauradores para que Dom Pedro I voltasse a governar. Cedendo às pressões exaltadas, Albuquerque entregou a presidência a Manuel de Carvalho Paes Andrade, um exaltado que, quando tomou o poder, mostrou-se moderado. Os irmãos que organizaram a tomada de poder tinham expectativas com a ascensão do Manuel de Paes de Andrade ao governo. No entanto, suas expectativas foram frustradas e eles desejavam acesso a cargos e lucros, a serem beneficiados com o aparato governamental do Manuel, como um novo governo. Mas o Manuel não atendeu a esses cuidados e a esses caprichos que os irmãos pediram, e limitou-se a nomeá-los a cargos de comandos que eles ficaram responsáveis. Sabendo de suas insatisfações políticas, o Manuel de Paes Andrade solicitou que eles retornassem a Recife e assim enfraqueceram o seu poder de liderança política. Nesse caso, ele destituiu dos cargos que ele tinha colocado e o suspendeu por 1 ano. Não contentes com essa situação, os irmãos, essa foi a segunda revolta. Eles buscaram ameaçar a pouca tranquilidade de Paes Andrade, insistindo que os membros da guarda se voltassem contra Manuel. E eles fizeram isso em dezembro de 1834, durante o aniversário do imperador. Na segunda revolta, em janeiro do ano seguinte, aproveitaram-se das satisfações das tropas que se encontravam em Lagoa dos Gatos. Eles estavam sem ração havia 3 dias, assim como o atraso do pagamento dos soldos. Tudo isso resultou numa nova revolta lá em Recife, por causa do movimento que foi anteriormente contido. Ele foi contido também pela Guarda Nacional, por conta dessa mudança dos governadores. Em si, a revolta não deu muito o que falar e eles resolveram o problema com questão de ração e de pagamento dos soldos. Com isso, a segunda revolta foi contida. Depois, a segunda revolta, a terceira revolta foi feita. Por que ela foi feita? Eles pegaram os irmãos Carneiro novamente e marcharam de Goiânia até Recife, onde atacaram um batalhão da Guarda Nacional. No caso, eles marcharam até lá e foram contidos e derrotados.
pelo engenho de Manuel Cavalcante Lins. Logo em seguida ocorreram vários combates no governo e mais uma vez saíram derrotados. Os rebeldes desistiram de seus planos de insurreição do governo, deixando para trás o que antecipou o governador Carvalho de Madeira Velha e deteu os irmãos Carneiro.